Saudações! Hoje eu quero complementar um pouco o vídeo que eu fiz ontem, porque novamente eu percebo que existe um pessimismo enraizado, né, no discurso que eu tô vendo aqui no comentário desse vídeo de ontem. Tudo bem que foram poucas visualizações até o momento, né? O meu canal é pequeno, então ele demora para. Ainda que eu tenha alguns vídeos por exemplo, eu tenho um vídeo com 4.000 visualizações, outro com 5.000, mas tem com 2.000 visualizações. Mas, seja como for, até o momento tem esse vídeo de ontem que se chama O Pessimismo com o Sexo Feminismo, né? Tem 40 visualizações apenas, né? E tem dois comentários aqui, né? Quem comentou foi o Matheus novamente, né? Eu agradeço por visitar o canal mais uma vez. E o Marcelo, né? E, bom, eu vou o assunto geral desse vídeo de hoje é sobre mudança de cultura, né? Se é possível mudar a cultura, ou se não, se é uma causa perdida e se não tem jeito e está tudo perdido, e se o tradicionalismo é uma ilusão e enfim, né? Como que são as coisas, né? E eu vou já adiantando, bom, minha posição, né, é que não está tudo perdido. A mudança de culturas, mudanças na cultura não são tão difíceis assim, não é uma coisa que se você parar para pensar na vida do seu avô, se ele ainda estiver vivo, ou do bisavô, ou até do seu pai, e pensar no em quantas mudanças de cultura existiram nos últimos 60 anos, 50 anos, como a cultura mudou. E aí você vai perceber que durante diferentes períodos as mudanças de cultura elas progridem numa direção, mas às vezes elas mudam radicalmente, né? E isso ah, algum pode parecer imprevisível para algumas pessoas, mas se você fizer uma análise histórica dos últimos 4.000 anos de história, né, de registros históricos, você vai perceber que elas não são tão imprevisíveis assim. Elas são cíclicas, muitas vezes são cíclicas. Inclusive, por exemplo, se você pegar o Steve Bannon, né, ele percebeu que mesmo num país como o dos Estados Unidos, há ciclos menores, né? Então existe essa teoria de que os Estados Unidos estaria no seu iniciando um novo ciclo, né? Então existem esses ciclos que na nossa sociedade, e existem ciclos maiores e ciclos menores. Então não é por aí, mas eu vou primeiro falar sobre esse, e mesmo na comunidade MGTOW, né? Eu vou evitar utilizar o termo MGTOW raiz e MGTOW Nutella, porque porque eu acho que isso pode acabar sendo muito negativo, né? Mas eu me lembro, em 2012, 2013, os discursos no movimento MGTOW eram, né, numa época em que eu não dominava tanto a nomenclatura, mas quando você pega ou não acompanhava tanto o movimento, até mesmo porque eu não me considero um MGTOW, mas você percebe como os discursos originais ou iniciais desse movimento, como ele foi mudando. Então, mesmo dentro da cultura MGTOW, houve uma mudança já. Então, pro bem ou pro mal, e eu até enxergo uma divisão, como eu já disse. Eu enxergo uma divisão entre aqueles que são extremamente pessimistas e acreditam que o futuro está nas bonecas infláveis japonesas, né? Eu sigo o canal que abertamente defende esse tipo de tese, de que há uma
diferença irreconciliável entre homens e mulheres, e isso não é verdadeiro. E, pelo menos até onde eu consigo enxergar, e quando eu faço análises históricas de movimentação, enfim. E existe um outro que consegue enxergar um retorno um retorno no futuro, ou seja, ou que pelo menos enxerga que é possível que homens e mulheres se relacionem, ainda que de forma superficial, né? Então existem pelo menos esses dois grupos, essas duas divisões. Então vamos lá. Primeiro, sobre o comentário do Matheus, ele diz que ele entende que os movimentos feministas, né, foram e são... Não, ele fala são financiados por homens, mas eles foram desde o início, né? Ele diz, visam atacar as mulheres primeiro, com o objetivo de separar os dois sexos, e os mais afetados por essa desordem são os homens comuns. Olha, com relação a isso, eu acho que depende muito de como você enxerga esse tipo de coisa, porque se você se lembrar que os índices de felicidade masculina e feminina se inverteram nas últimas décadas, então isso não é verdade. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você pega os índices de felicidade masculina e feminina na década de 70 e comparam com esses números hoje, e eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, que diz que é porque as mulheres estão cada vez mais infelizes. Você vai verificar que os índices de felicidade feminina caíram. Vertigem continuamente e continuam caindo ano a ano, né? Enquanto que o índice de felicidade masculina, ou seja, ou seja, o número de homens que ano depois de homens se dizem felizes ou infelizes, permaneceu o mesmo, né? Um outro dado que eu acho importante é que você pega o movimento MGTOW ganhando força em países como esses países europeus, em que a taxa de divórcio é muito alta. No Brasil, esse ainda não é o caso, né? Se é que um dia será. Nós já estamos vivendo uma guinada direcionada a um movimento mais conservador, pelo menos na moral e nos costumes, e nós não chegamos no patamar europeu, né? Também acho importante lembrar que quando você observa a geração Z, essa geração mais nova, que tem até seus 10 anos, mais ou menos, 12 anos, no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, o que se percebe é que eles já estão crescendo com mais conservadores, né? Assim, que já é a geração mais conservadora em uma série de quesitos, uma série de questões. Já é a geração mais conservadora desde o final da Segunda Grande Guerra, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, com relação a quem foi afetado primeiro ou depois, assim, eu acho muito complicado de fazer esse tipo de afirmação, né? De que os homens comuns são os mais afetados. O que eu acho, no entanto, é que os homens que são afetados de maneira muito drástica, né? Então, por exemplo, se eu pego mesmo nos familiares mais próximos, a maioria dos meus tios estão casados, a maioria das minhas tias estão casadas, e o mesmo eu posso dizer da família quando você para ver no final do dia, quando, né, na família da minha noiva também é a mesma coisa, né? E dos meus amigos mais próximos e os meus amigos mais próximos, se eu parar para fazer uma análise pura e fria de quais estão, assim, dos que se casaram, ainda estão casados? E a resposta é sim. Então, por exemplo, minha mãe é separada, mas as minhas 2 tias ainda são casadas, por parte de mãe. E por aí vai. Então, se você para analisar friamente, assim, das pessoas que são próximas, você parar para observar as famílias você vai ver que aqueles dados levantados pelo IBGE e que
e quando você não se fixa, não faz nenhum tipo de malabarismo estatístico, né, você percebe que as pessoas ainda continuam vivendo assim de forma relativamente conservadora aqui no Brasil. E quando você compara, por exemplo, com países como, sei lá, França, Alemanha, Espanha, mesmo os Estados Unidos, que é um país muito dividido, em que existem estados que são extremamente conservadores e que têm os índices muito bons assim nesse quesito, e outros estados em que são níveis piores que os europeus. Então, tudo isso para dizer que, às vezes, como aqueles casais que, quando se separam, geram histórias muito negativas, assim, em que os homens se ferram muito, a percepção acaba por vezes ficando distorcida. E isso piora se você frequenta ambientes que agregam esse tipo de experiência. Por exemplo, se você frequenta que aqui no Brasil existe muito essa cultura de bar, né? Então você vai num bar e E lá você, né, existe um público específico que frequenta bares, né, que vai no bar todo dia. E não acho, acho que é bem possível que você esteja num grupo, esteja num grupo assim, de pessoas que estão partilhando daquela experiência, mas isso perto da amostragem da sociedade, num contexto geral, é muito pouco. E eu tenho batido nessa tecla, vídeo depois de vídeo e podcast depois de podcast, por causa disso, porque nós vivemos num país que tem 220 milhões de pessoas, né? Mesmo quando você está numa cidade que tem 1 milhão de pessoas, ou como São Paulo, que tem mais de 10 milhões de pessoas, você tá, mesmo aquelas pessoas, aquela comunidade, quando você para pensar em 220 milhões de pessoas, é muito pouco, né? Então é uma parcela que, ainda que numerosa, não não representa a totalidade da sociedade, né? Então, ele continua dizendo que uma sociedade saudável é uma sociedade onde o sexo fora do casamento é visto como algo nefasto. E de fato é assim. Eu concordo com ele, tanto que é um daqueles requisitos que favorecem o homem dito delta, né? Então eu fiz um vídeo falando sobre a socio-hierarquia sexual e o delta, que é aquele homem que é o homem comum, que quer ser reconhecido pela sociedade pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né? Quanto mais você Quanto mais a sociedade favorece esse homem, que é o homem comum, melhor é a sociedade. E ele é o que mais se favorece quando existe uma sociedade onde o sexo fora do casamento é visto como algo nefasto. E aí ele continua, onde o divórcio e a mulher que o pratica é um ato marginal, ou seja, a hipergamia, como falei antes, é controlada, essa é a sociedade saudável. E até aí nós estamos de acordo, né? Aí ele fala, mesmo as feministas mais radicais se importam com sua imagem. E aqui eu discordo, porque eu estudei na USP e só andar pelos corredores e você vai verificar que nem todas as feministas se importam com sua imagem. E tanto que existe uma caricatura já, né? Daquela feminista que que é que está na contramão da sociedade. E aí ele continua, não é à toa que tentam desconstruir a fêmea e o macho tradicional e validar o comportamento promíscuo massivo entre as mulheres. Como eu disse, existem feministas e feministas. As feministas mais radicais são aquelas que tingem o cabelo de rosa, não se depilam, deixam crescer o bigode, né? Se enchem de tatuagem. Se você considera que isso cuidar, se importar com sua imagem, bom, ela se importa em agredir utilizando-se da sua imagem, mas
Não para se validar nessa sociedade, porque há um repúdio maciço desse tipo de visual por parte da sociedade, tanto masculina quanto feminina. Então, o feminismo não é uma coisa homogênea também, né? E aí ele continua dizendo que o feminismo é uma subcultura dentro da cultura e também é uma mentalidade. Então, por isso, eu tenho um pé atrás com as mulheres. É uma subcultura dentro da cultura, mas ela não é. Ela tem seus limites. Então, se você, dependendo da sociedade, como eu disse, dependendo da sociedade, do lugar onde você está, dependendo da comunidade, dependendo do indivíduo, não sempre você vai encontrar o feminismo. Entanto, é que eu conheço pessoas, mulheres, que estariam ok em não votar, né? E esse, para mim, é o maior, assim, é o maior tabu de todos, né? Ou seja, você vai encontrar pessoas que são tradicionalistas a ponto delas acreditarem, defenderem que a mulher não deveria, ou que deveria ser debatido, inclusive, esse assunto. Então, o que na nossa cultura homogênea é um tabu. E isso eu admito que é um tabu. Mas você vê que existem, sim, né, assim, um número suficiente, né, dentro de uma cultura. Só aqui no Brasil, 220 milhões de pessoas. Quando você pensa no mundo, você sai do Brasil, é muita gente, né? Então ele disse, por isso eu tenho um pé atrás com as mulheres. E aqui é o meu problema. É uma generalização muito forte você dizer as mulheres, todas as mulheres são assim. Você pega aqui no Brasil, como eu mesmo disse, você ainda tem uma parcela muito considerável de mulheres conservadoras, né? Você pode ter um posicionamento, assumir um posicionamento como ele, por exemplo, que está assumindo uma posição de incredulidade absoluta, mas se é assim, por que você confia nos seus amigos? Eu não faço a menor ideia. Então você não confia em ninguém. Você é uma pessoa isolada no mundo, né? Porque eu vou falar, eu falo por mim. Eu já fui o outro, eu já fui traído, eu já tive muitas experiências diferentes nessa questão de namoros e tudo mais. E eu já tive a minha cota de experiências. Agora, a maior traição que a pessoa que me traiu e que me doeu mais, cuja traição foi mais forte, foi mais, assim, me deixou mais chateado, não foi de mulheres, não foi de nenhuma mulher. Foi de um homem, foi de uma pessoa que eu considerava, daquele que eu considerava o melhor amigo, né? E com quem eu não tenho mais contato hoje, né? Então, na verdade, se eu parar para pensar, existem muitas formas de você ser traído por amigos, por sócio. Um sócio seu pode te trair, né? Então, não é. Eu acho que, assim, se você for fazer esse tipo de generalização, você não vive, né? Então, você tem um pé atrás com as mulheres, e por que você confia nos homens, né? Por, por natureza, são criaturas caídas, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Por isso que eu acho que se você puder se relacionar com pessoas que pelo menos temem a Deus ou estão inseridas numa cultura cuja, assim, em que estatisticamente você, em que estatisticamente você vá pelo menos ter pessoas que pensam como você, já é um grande feito, e eu acho que você diminui muitos riscos, né? E aí ele continua dizendo que, com relação a mudar a cultura, ele acha que isso só pode ser feito mais localmente. Tipo, em casa com a sua família, seus amigos e no ambiente local onde você costuma frequentar. E que mesmo assim
ele não recomenda descarregar as red pills para essas pessoas porque elas não vão te entender e vão ficar nervosas, né? E aí eu tenho que dizer que isso depende muito da forma como você aborda esse tipo de assunto. E é claro que você tem que fazer certas ressalvas de acordo com o perfil da pessoa. Se a sua mãe é feminista, você com certeza não vai conseguir soltar as red pills com ela. Agora, vai ter aquelas pessoas que têm o senso comum um pouco mais aprimorado, né? E que conseguem ter uma conversa civilizada, né? Que não estão nas pontas mais radicais e que vão conseguir pelo menos entender o que você está dizendo, né? E eu falo isso por causa da minha própria experiência, a forma como as coisas ocorreram comigo e como eu tenho a liberdade de conversar com algumas pessoas e falar certas coisas que talvez pudessem chocar, por exemplo, a grande mídia. Mas aí, se você for se pautar pela cultura que é aparente, né, é aquela velha história. Existe o Brasil real e o Brasil das elites, né? Esse Brasil das elites, que é aquilo que você tem a impressão que é o Brasil real, que é aquilo que você vê nas novelas da Globo, que você lê na Folha de São Paulo, né? Se você for se pautar, ou a cultura vigente nas universidades, se você for se pautar por isso, realmente você não tem escapatória, né? Então, mas no Brasil real você consegue ter esse tipo de conversa, né? E aí ele continua dizendo que ele não vê outra saída a não ser o MGTOW e o que mais tem de crente em grupo das palitas no Facebook não está no gibi. Não é garantia mesmo a mulher sendo da igreja, né? E aí eu vou dizer qual foi a minha resposta, né? Primeiro, com relação a ser ou não MGTOW, eu já disse que eu concordo. Assim, que eu acho que é uma posição razoável, um posicionamento razoável você ser MGTOW até conhecer uma guria que você acha que vale a pena investir, né? E eu faço uma ressalva aqui, um dos maiores canais que tinha no YouTube sobre MGTOW era o Angry MGTOW, né? E, ele perdeu bastante tração depois que ele arrumou uma mulher, né? Mas você vê que mesmo e agora acho que ele tem um canal com que é Mr. and Mrs. MGTOW, né? E aí hoje em dia você vira e fala assim, mas na verdade, né, como você tem que ter, como você tem que ficar esperto com os puas que estão é, infiltrados no movimento MGTOW. E eu vou falar, já vou adiantando que não é verdade isso. O movimento MGTOW, a cultura do movimento MGTOW, eu vejo ela se dividindo. Porque ela foi ficando cada vez mais pessimista, né? E os vídeos foram assumindo tons cada vez mais isolacionistas, como se a interação com a mulher em alguns canais, acaba ficando assim aparência impossível, aparentemente impossível, né? Mas você vê que mais de um caso de ex-MGTOW, né? Porque que o cara é obrigado a ser ex-MGTOW, porque ele arruma uma mulher, resolve casar e resolve morar junto, etc. Então, porque faz parte da experiência humana. E esse é o meu ponto, né? Isso faz parte da experiência humana e ainda quando você faz análise de riscos no final do dia, ainda muitas vezes vale a pena. E é o que eu digo aqui, que não existem garantias nessa vida. E o que fazemos todos os dias é avaliar riscos e benefícios, tomando nossas decisões de acordo com essa análise. Claro que existe muita crente da bunda quente, mas estatisticamente
é mais provável encontrar uma mulher para casar nesse meio do que num baile funk. Assim como, estatisticamente, é mais fácil encontrar uma mulher para casar e que seja contra o divórcio entre católicos tradicionais do que entre crentes protestantes. E o motivo disso é muito simples. A Igreja Católica, até hoje, até pelo menos o Papa Francisco ainda não conseguiu mudar isso, o credo da Igreja Católica, né, é, é que o casamento ele é para a vida inteira. Né? Ele é até que a morte os separe. E aí as regras para a separação, para o divórcio perante a igreja ainda são muito estritas e restritas. Né? E entre os protestantes não. Né? O protestantismo ele teve um grande impulso quando o rei da Inglaterra resolveu mudar a igreja local para se divorciar. Né? Então tem essa questão com relação a você mudar a cultura local. Conforme você muda a cultura local, muitas vezes as pessoas olham para aquilo e falam, não, mas olha, é interessante. Né? Pô, de repente eu posso assumir algumas coisas daquela cultura local. Então a cultura ela se espalha. Ela funciona através de ondas. Né? Toda cultura, toda mudança cultural ocorre primeiro localmente. Né? Mesmo quando você fala de coisas como moda, né? Ela sai de uma passarela pequenininha e vai se espalhando. Né? Então, o potencial de mudança da cultura ele é imenso, ele é enorme. Você sempre com aquela história de não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, você começa mudando aos poucos, onde você pode e principalmente onde importa. A comunidade local é justamente a que importa. Né? É o lugar onde você vive. Se você altera para melhor o lugar onde você vive, as pessoas que estão à sua volta, aquilo tem um efeito cascata. Né? E o exemplo é muito importante. Então eu sempre me lembro muito do meu avô, que é claro, era um homem com erros e acertos, era uma pessoa com defeitos como todas as outras, mas um homem falho, mas tinha muitas coisas que ele fazia questão de dar o exemplo. Então ele sempre falava, não, eu não vou fazer porque eu tenho que dar o exemplo. Né? E que fique pelo menos o meu exemplo. Pô, não deixei nada nessa vida, mas vou dar pelo menos o exemplo. Né? Então, e eu tive dois avós, assim, avós, né? Que foram duas grandes figuras, cada um à sua maneira. Né? O meu outro avô, meu avô paterno, foi a pessoa mais benquista que eu conhecia. Assim. Eu não era uma pessoa que estava sempre de bom humor, sempre muito bem, muito admirada por todos. Né? E ele tem uma rua, eu acredito que uma rua em seu nome lá na cidade da família onde vive, né? A família onde ele viveu, né? A grande parte da sua vida, onde construiu família e tudo mais. E ele tem uma rua lá dedicada a ele, tem o nome dele e tudo mais. Então, assim, aí o Marcelo, né? Marcelo P., ele também fez uma intervenção, né? E o Matheus fez questão de dizer que concorda, né? Ele disse assim que de fato existem exceções à cultura de massa em pequenos grupos, né? Como o exemplo da igreja tradicional que você citou. Porém, acho difícil uma forma de vida que evite contaminar-se pelo progressismo da mídia, das escolas, dos eventos sociais e da imensa maioria das pessoas vivendo em cidades. Isso seria especialmente difícil para uma mulher que precisa muito mais da aceitação social e tende a ser mais conformista. Portanto, acredito que o tradicionalismo acaba sendo, em grande parte, uma ilusão. Mas, bom, primeiro que se ela depende mais da aceitação social e tende a ser mais conformista, a gente tem que se perguntar como nós chegamos no ponto da cultura de massa em que nós chegamos, né? Então a verdade é que novamente, existem questões que são geracionais. Quer dizer, é o seguinte, você não altera a forma de pensar daquela geração.
Você altera a forma de pensar da geração seguinte. E você vê, você assiste um vídeo como aquele do Yuri Bezmenov, ou lê o livro do Pacheco, e você diz assim, quanto tempo demora para você mudar a cultura de volta do ponto de vista em que ela está prestes a ser arruinada para aquele ponto em que aquele ponto original em que ela era uma cultura saudável. E qual que é a resposta dele? 15 anos. Você precisa de 15 anos para mudar completamente uma cultura. Por que 15 anos? É o tempo de formar uma geração inteira. Então, você vê, por exemplo, nós temos exemplos agora de gente como Olavo de Carvalho. E qual é o objetivo do Olavo de Carvalho? Ele fala, criar uma geração de pensadores que gerem alta cultura, né? E isso são passos de formiguinha, mas aos poucos vão mudando a cultura. Né? Então é justamente essa questão de mudar a cultura. E a cultura de massa é só o conjunto do que as pessoas querem. Né? E quando você explica para as pessoas não são tão ingênuas assim. Né? Quando você chega para as pessoas e explica para elas o que está por trás das coisas, muitas vezes elas simplesmente concordam com você, entendem e vão lá e fazem. Tanto é que, como eu disse, nós já tivemos um exemplo claro disso na eleição do Bolsonaro. Ou seja, existiu uma mudança pelo menos na cultura política, que vem ocorrendo, que antes nós não tínhamos gente indo às ruas a cada não sei quanto tempo para reivindicar coisas perante o governo, ou exigir mudanças na forma de se governar. Ou seja, pelo menos a cultura política já alguma mudança na cultura política já houve. Quando você pega as estatísticas do que as crianças estão defendendo, a forma como elas pensam, você verifica, já é possível ver indícios de que é uma geração que é mais conservadora do que as anteriores, do que pelo menos umas 2 gerações anteriores. Então, e é claro que em decorrência disso, as fontes progressistas, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão fomentando essas visões progressistas, elas se intensificam, né? Então você vê cada vez mais a Open Society investindo cada vez mais dinheiro para cada vez menores retornos diante do dinheiro que foi investido. Então quer dizer o seguinte, a Open Society, que é um exemplo, o Instituto Rockefeller, antes para conseguir mudar a forma de pensar das pessoas ou para avançar a agenda progressista, eles tinham que despender muito menos energia do que eles precisam hoje. Né? E isso já é um problema e você já verifica esse tipo de coisa nas próprias publicações e estudos da própria elite. Né? É uma coisa que, assim, isso que eu estou fazendo agora, esse vídeo que eu estou fazendo, é o hobby do hobby do hobby. Né? É só porque realmente eu moro sozinho numa casa na periferia, mas que é grande, né? E então nesses dias, num dia chuvoso como hoje, por exemplo, de repente eu sobra um tempo para fazer um áudio como esse desse podcast ou um vídeo, mas o meu interesse, eu passo o meu parte interessado em entender esses mecanismos de mudança da sociedade e esses mecanismos de que, assim, nas formas de ação e de interação entre a elite e o povo, né? E tanto que eu escrevi o meu livro, apesar de ser um suspense sobrenatural, ele toca muito nessa questão de muitas coisas em que para as pessoas comuns pode parecer teoria da conspiração. E às vezes não é, às vezes é dito de forma aberta, mas as pessoas não têm... É tão distante da realidade em que elas vivem que entrar em contato com aquilo causa uma repulsa, né? Mas enfim, então ele diz que em decorrência daquilo, dele acreditar, né, que
no poder dessa cultura de massa, desse progressismo da mídia, das escolas, dos eventos sociais e dessas pessoas que vivem em cidades, seria difícil para uma mulher né, que justa, se sair dessas bolhas, né, justamente porque ela precisa de muito mais aceitação social e tende a ser mais conformista, e por isso ele acredita que o tradicionalismo acaba sendo, em grande parte, uma ilusão. Então, assim, o tradicionalismo, ele não tem como ser uma ilusão porque ele é uma força reacionária. Então, quer dizer o seguinte, quando você olha no período da história humana, o que é o tradicionalista? O que é o conservador? E por que você vai ver muita gente dizendo que é conservadora, mas pouca gente dizendo que é reacionária, mesmo quando muitas vezes elas estão sendo extremamente reacionárias. E por que historicamente os movimentos reacionários são mais fortes do que os movimentos revolucionários? Eu vou repetir. Os movimentos reacionários, historicamente, eles têm uma força maior do que os movimentos revolucionários. Quando você observa, por exemplo, a história dos grandes impérios, o Império Romano, você verifica na China, na Pérsia, o mundo helênico. Então você vai verificar e você tem autores, inclusive autores do sexo feminino apontando isso, e inclusive algumas feministas sabem disso, têm plena consciência disso. E às vezes, geralmente são aquelas feministas de cunho mais socialista e que entendem o que está por trás da sociedade. Porque você verifica como são as coisas na Rússia, né? Aí hoje em dia você vira, os gays existe repressão dos gays na Rússia, né? Você vira e fala, mas como isso é possível? Eles passaram por uma revolução socialista em que existia inicialmente uma bandeira ali de artistas que tinham uma visão mais progressista. Mas você vê, por exemplo, na comunidade chinesa, lá na sociedade chinesa, que é bem tradicionalista também, né? Então, no geral, as pessoas na rua, é claro que existe uma cultura separada para a elite. Isso sempre existiu e sempre vai existir, assim como nas cortes europeias e no mundo romano. É como eu sempre digo, você vê algumas famílias no mundo que até hoje a mulher tem que ser aprovada pela matriarca, né? Porque senão não casa, senão a pessoa tem que sair da família para ser para se casar com a pessoa, né? Então existem ainda famílias europeias que são assim, que funcionam dessa maneira, e tanto que a taxa de casamentos em que as pessoas permanecem casadas ainda é maior na elite do que no restante da população. E isso principalmente na Europa, porque no Brasil, como eu disse, a realidade dos números é um pouco diferente, ainda que a percepção de muita gente possa ser diferente. Mas a questão é que quando você verifica que algumas coisas, por exemplo, você via já no Império Romano, quando a sociedade estava em derrocada, ou antes de uma grande guinada, isso também aconteceu na época da República Romana, isso aconteceu de novo, como eu disse, são ciclos, né? Então, você percebe, alguns indícios são, por exemplo, quando a culinária começa a ser muito exaltada. Então, quando você vê autores assim, descrevendo grandes chefes e exaltando a culinária daquela cultura e tudo mais, geralmente já é um sinal de que a sociedade não está muito bem das pernas. Outra questão é quando esportistas, né, aquelas pessoas, assim, figuras que estão praticando o que nós entendemos hoje, chamamos hoje de esportes, né, ou seja, aquele corredor de bigas, ou o piloto de Fórmula 1, ou o jogador de futebol. Quando há uma exaltação dessas figuras, também é um sinal de que a sociedade está caminhando para a derrocada. E é claro que isso tudo para o homem comum
nem sempre é tão relevante, por isso que eu falo que a comunidade local é muito importante, porque são movimentos que às vezes duram 50 anos, duram um século. Você olha para trás e você fala assim, né, nossa, houve essa mudança, mas pera, essa mudança demorou 100 anos. Então é difícil para que quando você está lendo assim, um livro de história, você vê às vezes a distância de um século em um parágrafo, né? Mas você não para pensar como era a vida daquelas pessoas que viveram aquele período de transição, né? Então, outro fator, e esse é um fator que assim aparece de novo, de novo, de novo, é a libertinagem sexual. Isso sempre ocorreu. Então, assim, a sociedade vai se transformando, ela as bases da sociedade vão se corroendo e a libertinagem sexual vai ficando acentuada, né? Então, inclusive com relação a essa questão de LGBTQ e etc, né? Então, a androginia é uma característica de uma sociedade que está ruindo, né? Assim como é a bonança de bens materiais, né? Então, é claro que isso fora da elite, mas quando você vê ah, uma cultura de como existe nessa cultura do rap, do funk, do funk ostentação, rap ostentação, esse tipo de exaltação dos bens materiais por parte da população, né, do homem comum, então são sinais de derrocadas. E, e existem pessoas que estão trabalhando nesse momento ativamente para que isso ocorra, né? Então tudo isso existe, mas em seguida a isso, toda a sociedade passa por um período de normalização. Então, o que é a normalização? É o retorno àquilo, são aquelas formas que são perenes, né? Então, as bases do patriarcado, elas não houve na história uma sociedade que não acabasse voltando para essas bases, né? Então, algumas coisas podem se modificar, né? Então, a questão de como são regidas as leis do casamento, quais são os valores, assim, dos pormenores da sociedade, mas algumas coisas, assim, no decorrer da história não mudam, não mudaram. E o patriarcado, no fim das contas, é uma dessas forças, né? Então é por isso que eu não sou tão pessimista quanto eu vejo nesses posts, nessas postagens, e na postura dessa parcela da comunidade MGTOW que vira e fala assim, não, mas você nunca vai achar uma mulher que é realmente tradicionalista, ela vai acabar se dobrando diante das pressões da sociedade. É como se todo homem que tivesse que se dobrar perante a pressão da sociedade e gostar de futebol. Eu, por exemplo, não curto futebol. Eu não consigo viver plenamente sem futebol e desde que eu saí da minha adolescência, eu não mais acompanhei futebol, não mais joguei, nunca mais joguei futebol, né? Eu era um perna de pau, eu jogava na zaga ou no gol e e depois disso eu não tenho gosto de jogar futebol, não jogo futebol, né? Então nem sempre a cultura ela é uma coisa muito vívida, uma coisa muito fluida, ela funciona em ondas e ciclos, né? E nós estamos em mais um ciclo. É por isso que quando você vira e fala assim, no máximo você vai conseguir mudar a sua comunidade local. Já é válido, né? É assim que começa, é sempre assim que começa. E com relação à cultura de massa, é aquela história. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então tem essas questões. Agora, com relação a essa questão do MGTOW raiz, né? O MGTOW como era antes. Então, tem um vídeo que é um vídeo de 2013, que é de um canal que, se você quiser procurar, é CBUDD.
né? Então, é uma guria, né, que ela diz que she misses old-fashioned dating, né? Então ela faz um vídeo dizendo como ela sente falta daquela forma de, de corte, né, da década de 40 e 50, como se ela conhecesse aquela forma. E é óbvio que ela não conhece, é óbvio que ela tá falando assim, ela tá falando aquilo que lhe convém e ignorando aquilo que é o óbvio, né? Ou seja, que o motivo pelo qual os homens não fazem mais assim, não agem mais dessa maneira, é porque, né, as mulheres, principalmente mulheres como ela, né, não se portam da maneira como aquelas mulheres se portavam na década de 40 e 50. Então, uh, teve um comentário que eu achei interessante que ele diz o seguinte, o comentário. Eu vou ler em inglês primeiro e depois eu vou traduzir e comentar. Então ele diz assim, she misses old-fashioned dating, certo? Então ela sente falta daquela forma de namoro, de paquera antigo. E aí ele diz o seguinte, you actually had the power, your virginity. We only say marriage when she says that she has no sexual partners. My mother demanded marriage before you could even touch her hand, and she stayed with only one man. There is a saying in the MGTOW community: if she was there for you in her prime, she deserves you on her post-prime. Slut walking ruins everything. Então, eu queria dizer mais ou menos o seguinte. Vocês, mulheres, tinham esse poder. A sua virgindade. Nós apenas propomos em casamento, né? Nós apenas pensamos em casamento quando a mulher diz que ela não teve parceiros sexuais. A minha mãe exigiu o casamento antes que meu pai sequer pudesse tocar a sua mão. E ela permaneceu apenas com ele a vida inteira. Existe um dizer na comunidade MGTOW. Se ela estava lá para você no seu primor, né? Ou seja, nos seus melhores anos, então ela merece que você esteja com ela depois, quando ela já não estiver mais nos seus melhores anos, né? Então a ideia, ou seja, se você para ouvir isso daqui não parece mais com o que você vai ouvir num vídeo ou num áudio, num podcast de MGTOWs, dependendo do grupo de MGTOW em que você se encontra. Mas está aqui. Isso daqui eu olho para isso aqui e falo assim, não, bom, mas isso aqui é uma visão Tradicon. Não parece Tradicon? Ou seja, principalmente essa última frase. Então, se ela estava com você, se ela ofereceu os melhores anos dela para você, né? Então se ela pegou e ofereceu para você justamente o período em que ela estava fértil, e ela foi só sua e de mais ninguém, e ela nunca teve ninguém antes, certo? Ela esteve com você durante a fase em que você estava quebrado, porque o homem na sua vintolescência, dos 20 aos 30 anos, é um homem por natureza duro, né? Um cara que não tem dinheiro para nada, no geral. O homem comum, pelo menos, não. Então, se ela esteve com você durante esse período, ela doou os melhores anos dela para você, então ela merece que você fique com ela, né? Continue com ela, depois quando ela já não tiver mais nos seus melhores dias. Aquela história do muro, né? The wall. Ou seja, quando a mulher atinge seus 35 anos, ela começa, o valor dela no mercado sexual diminui muito, né? Então assim, isso daqui, para mim, é uma prova de como o movimento, a comunidade MGTOW mudou, porque eu não vejo mais esse tipo de comentário, que o que ele está defendendo é basicamente o que eu defendo. Ou seja, você fica com uma mulher
Não, você fica. Você é MGTOW, fica solteiro, fica sozinho, até você encontrar uma mulher que você julgue que vale a pena, né? Que você, ou seja, mas você tem que ser extremamente criterioso. Então seja criterioso, não abra mão dos seus princípios, não assim, reforça para você mesmo que você não pode se apaixonar por uma guria que é manipuladora, uma guria que não que não merece, né? Que está suscetível às pressões da sociedade da forma como o Marcelo colocou no post dele, né? Então, e isso é o tipo de coisa que você consegue testar. Eu dei algumas dicas, eu falei de algumas coisas no vídeo, no dois vídeos atrás, né? Naquele guia machista para o homem moderno. Então, eu acho que é interessante. Eu estava lendo também um artigo antigo do The Art of Manliness. Então é a arte de ser homem, é mais ou menos isso, né? E eu gosto bastante das publicações deles. É um pouco assim, sobre artigos sobre né, como ser um homem à moda antiga, é mais ou menos isso. E aí tem esse artigo que fala das 14 the 14 red flags of dating. Então seria os 14 sinais vermelhos quando você vai namorar. E eu lendo esse artigo, eu vi como tem muitas coisas que eles falaram nesse artigo que estão de acordo, mais ou menos, com aquilo que eu disse naquele Guia Machista para o Homem Moderno, volume 1. Então ele fala, assim, as 14 coisas que ele diz para você, olha, isso daí já é um sinal de que isso não tá legal, né? Bandeira vermelha para isso aí. Que é o seguinte, então a primeira é se a guria com quem você começou a sair, tá saindo, é uma drama queen, né? Então aquela guria que faz caso por tudo, né? A segunda é se ela she flakes, ou seja, se ela não se compromete com nada, se ela é uma pessoa que muda de opinião muito fácil, né? Treats waiters and others like crap. Então, ou seja, aquela pessoa que trata os outros mal, né? Você vai num restaurante, ela trata o garçom com desdém, por exemplo, e etc. Aí ele fala, she has a bad relationship with her family, e eu falei alguma coisa parecida com relação a isso, ou seja, se a guria tem um relacionamento ruim com a família dela, tal, assim, a não ser, claro que existem famílias e famílias, mas se você percebe que o problema está na ponta dela, então é uma coisa para você parar para pensar. Então, no geral, se a guria tem um mau relacionamento com a família, não é um bom indício. Se ela é entitled, ou seja, se ela acha que ela é uma princesa que merece que as coisas aconteçam com ela, que você lhe dê presentes e que você faça as coisas por ela só porque ela existe. E assim, sem nenhum tipo de contrapartida, né? Então, se all her exes are jerks, né, se ela diz que todos os ex dela eram, né, uns caras, né, ruins e nada nunca foi culpa dela, né? E então ou seja, é uma coisa para você ficar atento sempre como era o relacionamento dela com os ex, e mulher tende a querer falar dos ex, né? Então é uma coisa que, assim, é aquele tipo de coisa que se você fica quietinho e deixa a mulher falar, às vezes você descobre bastante coisa. Aí ele continua dizendo, not flexible enough to compromise, ou seja, se ela não é flexível o suficiente para ceder de vez em quando, né? Então, é aquela história, num relacionamento você tem que ceder um pouco, ela tem que ceder um pouco.
Então, se ela não é flexível o suficiente para ceder de vez em quando, isso vai ser um problema com certeza. Cut you from spending time with friends and being manly and doing manly things. Então, se ela te impede, né, ou quer te impedir de passar algum tempo com seus amigos ou fazendo as coisas tipicamente masculinas, né? Isso também é um sinal de que, ou talvez, sei lá, se ela é possessiva, esse tipo de coisa, né? If she argues too much, ou seja, se ela discute, se ela cria caso por tudo, se discute muito. If you can't stand her friends, quer dizer, se ela tem amigas e amigos que são insuportáveis e ela continua com esses amigos insuportáveis, com que você não consegue aguentar, não consegue conviver com eles, é um sinal de que ela não é a mulher para você. If she's violent, se ela é violenta, e aí ele traz uma estatística que eu já trouxe em vídeos passados, de que as mulheres têm uma tendência igual ou às vezes até maior para iniciar agressões domésticas. She shares different core values, ou seja, se ela tem os valores dela são diferentes dos seus, ou seja, você quer ter filhos e ela não. Isso é um problema assim que não tem solução. Você não devia nem pensar nesse relacionamento. Se ela não aprecia as coisas que você faz por ela, né? Então, esse tipo de coisa. E se ela nunca pede desculpas, né? Então, você é aquela pessoa que pede desculpa, ela nunca pede desculpa por nada. Então, eu achei interessante esses 14 itens aqui, porque essa publicação ela tem um certo alcance, né? Do Arts of Manliness. Então, é aquilo que eu estava falando do passo de formiguinha da cultura, né? Então, primeiro, é um sinal de que existe gente interessada nesse tipo de conteúdo, né? E pode ter certeza, tem homens e sempre tem um secto de mulheres no entorno, né? Então, assim, existe essa vontade. Eu vejo isso ali na cultura, no geral, né? Então, mais um último adendo. Quando você sai do Brasil e você entra em contato com outras comunidades, outras formas de ver o mundo e enfim, outras culturas, né? De certa maneira, outras microculturas, porque nós estamos numa cultura que ainda é judaico-cristã ocidental aqui no Ocidente, mas ou mesmo a outra macrocultura, como é a cultura islâmica. Eu me lembro quando eu morei um tempo no Egito, e quando você percebe como existem aquelas coisas que são universais e existem aquelas coisas que podem ter variações ou não, né? Então, quando você observa aquelas coisas que são universais, você pode defender, você se sente mais seguro para defender aquelas coisas com certa convicção, mesmo que não seja que a sociedade que está à sua volta, aparentemente, pelo menos aquela microcultura ou aquela cultura aparente, que é a cultura das elites, que eu sempre falo, é a cultura assim que aparece nos jornais, né? Então, quando você observa que existem coisas que estão em todas as sociedades, eu acho que dá uma segurança, assim, e eu me sinto seguro para dizer as coisas que eu estou dizendo com relação assim, tenho certeza de que é possível sim você ter uma posição tradicionalista e que isso não é uma ilusão, né? E que é claro que você trabalha sempre no dia a dia com aquelas ferramentas que
às quais você tem acesso, né? Mas eu acho que é isso. Eu também. Eu acho que eu poderia me estender, né, sobre esse tipo de coisa, sobre esse assunto por muito tempo ainda, porque eu acho que essa questão, essas questões culturais e de como as culturas se portam e de como às vezes a nossa impressão sobre a cultura é distorcida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, antes de finalizar. Eu me lembro que eu estava viajando com meu pai, nós estávamos no Paraná, perto ali de Vila Velha. E nós paramos num bar-restaurante de estrada, né? Assim, desses que tem próximo de posto e tudo mais. E nós paramos para comer ali. E eu lembro de que estava passando, né? Acho que estava passando o da Atena, estava passando um desses canais assim que você, desses programas que você que parece que a tela da TV está sempre manchada de sangue, né? E aí nós comentamos, começamos a conversar com um grupo que estava passando por ali, e aí nós estava ali, né, comendo por ali também, ali perto do balcão, e aí nós comentamos que nós éramos de São Paulo, e eles disseram que, ele falou assim, nossa, mas lá é muito perigoso, né? E é muito complicado esse tipo de afirmação. Eu lembro também da minha avó veio do interior para cá, né, a mãe do meu pai, e ela chegou aqui tarde da noite, era 11 horas, e aí ela viu crianças brincando na rua, jogando bola e tudo mais. Ela virou e falou assim: nossa, mas crianças aqui nessa hora não é muito perigoso? Por que essa impressão? Porque quando você assiste o noticiário, você tem a impressão de que São Paulo é um lugar muito perigoso. Você vira e fala assim: não, São Paulo é uma região, deve ser um negócio terrível para se morar, porque é muito perigoso. Quando você olha os números, estatisticamente, São Paulo é a capital mais segura do país, com entre em torno ali de 10 homicídios por 100 mil habitantes, né? Que já começa a chegar próximo de números de primeiro mundo, né? É claro que você tem mundo aí, países como Portugal, em que a taxa de homicídio é 1 a cada 100 mil habitantes. Mas quando você compara com as outras capitais do Brasil, inclusive Curitiba, por exemplo, são lugares que, por 100 mil habitantes, são muito mais perigosos, né? Inclusive Florianópolis. Florianópolis, que é a segunda, é 12, 13 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, então é curioso, mas por que essa percepção de que São Paulo, às vezes a pessoa mora numa cidade que é muito pior nos índices, né? Você analisa os números e você vira e fala assim, não, mas essa cidade é muito pior, os índices de criminalidade são muito piores, ela acha que mora num lugar seguro. Ela não se sente morando num lugar tão inseguro quanto ela imagina que é São Paulo. Mas por quê? Quando você faz a análise dos números, você percebe que o que acontece é que existem câmeras, existem equipes de jornalismo espalhados pela grande cidade, pela grande São Paulo inteira. Então, a porcentagem de crimes que eles conseguem cobrir é muito alta. Então, você pega um estado que tem mais de 40 milhões de habitantes e cuja taxa de homicídio por ano é abaixo de 5 mil. Né? Então, assim, na grande São Paulo e tudo mais, você vai ter um número entre 2 mil e 3 e poucos, 3 mil e poucos homicídios. Então, e aí você percebe que se uma equipe local aqui de São Paulo cobrir para cobrir 3, 4 crimes diferentes, não é tão difícil, né? Mas ainda assim, quando você vai contabilizar no final do ano, é cerca de 1.000, 1.500 homicídios. O que, para 40 e tantos milhões de habitantes, é muito pouco.
mas a nossa impressão, a nossa sensação de insegurança não muda. A gente continua e a gente, claro que a gente tem que batalhar e muito para melhorar esses índices e continuar melhorando cada vez mais. Mas você tem estados aqui em que o número de homicídios por 100 mil habitantes é 60 e tantos, 70, né? Então tem todo esse tipo de coisa. Às vezes a forma como a realidade nos é mostrada distorce nossas visões sobre essa realidade. Então, o mesmo ocorre com a cultura. Às vezes, a gente é levado a acreditar que existe uma cultura que não está lá majoritariamente, né? Então, por exemplo, você vai aqui, eu moro aqui na Brasilândia, tem aqui, você pega uma única casa aqui da minha rua, que faz 90% de barulho de som, com festas. Você vira, quantas famílias moram nessa rua? Tem 300 números na rua. Né? Então, assim, então quantas pessoas moram nessa rua? Uma única família concentra quase todos os... Então, quando você ouve um carro ou alguém fazendo um baile funk aqui na região, é uma família, é uma casa, né? E por mais que exista, que agreguem algum número de pessoas ali, ainda assim, mesmo ali, mesmo numa região assim, é a minoria. Então, bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero continuar esse diálogo, né? E eu espero também ir conseguindo, pelo menos, expor um argumento de que assim, não é uma causa perdida, né? E de que você ser um tradicionalista ou você ser uma pessoa que acredita que, que a sociedade possa, sim, ter um certo rumo que seja mais propício para o retorno, para a normalização, para o retorno do que é normal entre o relacionamento, e pelo menos historicamente, entre relacionamento de homens e mulheres, ou seja, um fortalecimento das famílias, um fortalecimento dos casamentos, da instituição do casamento em si, é possível, ainda que seja uma causa que talvez demore uma ou duas gerações, ela só não vai vingar se a própria população ficar de braços cruzados e entregar os pontos, né? Se quem acredita que essa é a melhor maneira de fazer as coisas não vai fazer nada, e o outro lado está fazendo coisas, então obviamente o outro lado vai vencer. Mas se você acredita que essa é a melhor maneira, né? Então você começa onde é possível começar, que seja nos seus relacionamentos interpessoais, que seja procurando, sendo franco com as mulheres quando você fala sobre relacionamentos ou sobre quando você expõe aquilo que você quer, né? Então, assim como tem gente que é franca e vira e fala assim, não, olha, eu acho que homem tem que ficar separado e mulher tem que ficar separada, ou então eu acho que a mulher tem que sair mesmo com... Tem que ter... tem que ser... só uma recompensa histórica porque as mulheres foram oprimidas pelo patriarcado por não sei quanto tempo. Assim como tem uma minoria barulhenta fazendo isso e vai ganhando espaço, o outro lado tem que fazer também. Se você vai desistir antes da luta, aí realmente você já entregou os pontos, não tem mais o que fazer, né? Então o recado que eu tinha para dar, o que eu tinha para dizer hoje é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Então inscreva-se no canal, dá o like e enfim, vamos continuando a boa luta, né? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.